Eu particularmente estou resistindo ali desde o início do culto, porque eu acompanho de perto o blog que ele, juntamente com o reverendo Augusto Nicodemos e o reverendo Mauro Meister, eles publicam semanalmente, quase que diariamente, não é? E é uma boa referência doutrinária, bíblica. E a melhor notícia é que se você tiver alguma coisa para perguntar ou discordar, você pode mandar e-mail que eles respondem, não é? Inclusive publicam os comentários. Então eu creio que uma oportunidade que nós temos hoje de ouvir as Sagradas Escrituras interpretadas e através de uma pessoa que se dedica muitos e muitos anos ao estudo delas, e eu diria que é de extrema confiança ouvirmos a palavra de Deus para uma pessoa assim, não é? Gostaria de orar por este momento. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus amado, que privilégio que temos de termos uma igreja que abre as Escrituras para conhecer o Senhor e a Tua vontade. E te pedimos neste momento, nessa noite, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, abra os nossos olhos, que o Senhor se revele mais e mais a nós. E para isso use o nosso irmão Solano Portela. Menos dele, mais do Senhor. E que tudo isso, juntamente com a ação do Teu Espírito em nós, produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Amém. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite. É sempre um privilégio estar aqui em Calgary, não apenas para ver netos, filhas, filho. A família parece que vem expandindo aqui nessa direção, mas também por estar aqui adorando a Deus com os irmãos. Não é a primeira vez, já em ocasiões anteriores tive a oportunidade e o privilégio de estar aqui. Essa semana foi uma semana especialmente abençoada, porque desde sexta-feira, já participando de um dos pequenos grupos, que eu tive também a oportunidade de participar da comunhão fraterna que os irmãos desenvolvem aqui, tão importante, tão crucial, centrada na palavra de Deus, buscando o direcionamento de Deus para as questões da vida, para as situações que nós atravessamos, buscando agradar a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, como é importante isso daí. Nessa noite, o nosso tema é o verdadeiro Evangelho e a graça de Deus, o verdadeiro Evangelho e a graça de Deus. E a leitura inicial que nós faremos está no capítulo 7 de Atos, Atos capítulo 7. Nós vamos começar no versículo 58 e vamos até o terceiro versículo do capítulo 8. Então, Atos 7, 58 até o capítulo 8, versículo 3. Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus e se tem as Bíblias consigo, que espero que tenham, conservem aberta nesse trecho de Atos, Atos 6, 7 e 8, porque vamos fazer várias referências a esse trecho da palavra de Deus durante a nossa exposição. Nós também estamos projetando o texto que nós vamos ler aqui a partir do versículo 58 do capítulo 7. E diz assim a palavra de Deus: E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão
e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Vamos orar. Senhor Deus, instrui-nos agora a partir da Tua palavra, da leitura das Sagradas Escrituras, inspirada pelo Teu Espírito Santo, que Tu fizesses registrar para a nossa instrução, para o nosso aprendizado, para a nossa apreciação daquilo que Tu fazes na nossa vida e que tens feito na história. Abre agora, Senhor, o nosso entendimento, aplica essas verdades. Nós te suplicamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos uma era de múltiplas mensagens que trazem muitas vezes até o linguajar do Evangelho, o linguajar da Bíblia, e muitas vezes empolgam até multidões. Fala-se muito em Jesus nos dias de hoje, mas as mensagens às vezes são um pouco dissonantes. Fazem supostas maravilhas também e essas coisas empolgam também, e nunca foi tão importante, eu creio, nós voltarmos à palavra de Deus para tentar responder a pergunta: o que é o verdadeiro Evangelho? O que é o verdadeiro Evangelho? Porque fala-se muito no nome de Jesus, mas prega-se prosperidade, prega-se muitas vezes uma mensagem que não é encontrada na palavra de Deus, mas que foi fabricada pelo pensamento e pela imaginação humana. Porque a realidade é que nós precisamos do verdadeiro Evangelho, e sem esse verdadeiro Evangelho nós perecemos. Por exemplo, fala-se muito hoje também da graça de Deus. Esse termo é usado às vezes com imprecisão. Às vezes se redefine o que é a graça de Deus, ou o derramar da graça. Principalmente no Brasil, muitas vezes se fala muito de caminhos da graça, se apontam esses caminhos, mas com uma mensagem também que é estranha às Escrituras. Por exemplo, um famoso pregador ainda lá no Brasil, ele fala bastante da graça, mas ele vem dizendo que essa graça está presente em Jesus, mas não foi bem compreendida pelos apóstolos. De tal maneira que nessa redefinida graça, ele contrapõe a pregação e a mensagem de Jesus àquela que está sendo registrada, ou que está registrada nas Escrituras do apóstolo Paulo, por exemplo. É uma graça estranha à palavra de Deus, uma graça que ignora a soberania de Deus, a inspiração da palavra de Deus, uma graça que dilui o conceito de pecado e os efeitos mortais do pecado. Portanto, eu acho que nunca foi pertinente meditarmos nesse tema, entender a verdadeira graça de Deus e constatar que o verdadeiro Evangelho, ele é a manifestação da graça de Deus, é veículo da graça de Deus. E nós cremos que nós exaltamos o nosso Deus soberano quando estamos reconhecendo e nos curvamos à sua mensagem, às Escrituras que ele fez registrar para a nossa instrução, e quando nós apresentamos o Evangelho Salvador e a pessoa de Cristo Jesus, exaltando a sua graça, favor divino que nós não merecemos. No capítulo 7 de Atos, nós lemos lá no final, mas no capítulo 7 de Atos nós temos o sermão de Estevão. E Estevão, um diácono, pregou o verdadeiro evangelho nesse sermão. A graça de Deus está contida na mensagem desse evangelho. E essa graça está também contida na vida, nas atitudes de Estevão. Mesmo no meio de tribulação, mesmo no meio das aflições. E a grande questão é o que nós podemos aprender
lendo esse trecho da palavra de Deus, meditando dele. E uma pergunta também interessante, fascinante: como é que nós chegamos à trágica situação que nós acabamos de ler? Porque nós lemos apenas quando Estevão está sendo apedrejado, vítima de violência, vítima de uma agressão incontida, tanta confusão, perseguição. O que será que aconteceu? E o que tem tudo isso a ver com a graça de Deus? Um registro de tamanha aflição. O contexto que nós temos aqui, que nos leva até esse sermão e finalmente a essa situação de perseguição, nós estamos aqui no meio do crescimento saudável da igreja. A igreja primitiva lá em Jerusalém vem crescendo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 15, fala que 120 pessoas estavam reunidas, constituíam a igreja de Cristo. Já no capítulo 2, no versículo 41 de Atos, nós lemos o registro da conversão de 3.000 pessoas. E lá no capítulo 4, na medida que você vai lendo, nós vemos o registro também da conversão de 5.000 pessoas. Então a igreja está em franca expansão pela pregação do verdadeiro evangelho. Mas essa pregação, essa expansão, os milagres que eram realizados irritavam as autoridades. Atos capítulo 4, versículos 5 a 7, registra que as autoridades estavam irritadas com Pedro. No capítulo 6 de Atos, nós temos a eleição dos diáconos. Os apóstolos viram que eles estavam cuidando de questões relacionadas com o bem-estar físico da congregação. Essas demandas estavam crescendo e eles precisavam eleger homens que cuidassem especificamente dessas coisas. Então, Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7, registra a eleição dos diáconos. E, ao mesmo tempo, lá no versículo 7 do capítulo 6, registra que o clero se convertia. Os religiosos da época, exatamente aqueles que são mais, do ponto de vista humano, mais duros, mais refratários à mensagem do Evangelho, mas eles se convertiam pelo poder do verdadeiro Evangelho, do Evangelho da graça de Deus. E uma coisa curiosa, Estevão, e não somente Estevão, mas também Filipe, que vai ser mencionado lá no capítulo 8 de Atos, diáconos, eles eram pregadores e pregadores profundos do Evangelho. Não apenas estavam servindo nas questões materiais da igreja, mas estavam sim envolvidos na pregação do Evangelho. Então esse é o contexto que nos leva até aqui esse registro sobre Estevão. Mas quem era esse Estevão? Capítulo 6, versículo 8, nos fala que Estevão era cheio da graça. Diz aqui: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão falava, diz o texto aqui também, lá no versículo 10 do capítulo 6, que ele falava em sabedoria de espírito, e não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. A sua sabedoria provinha de Deus. Ele estava relatando a mensagem divina, e isso era sabedoria, era poder de Deus para a salvação, para a conversão. Estevão, nos diz o texto também, que ele foi alvo de suborno, de intriga, de falsos testemunhos. Vejam no capítulo 6, versículo 11, diz assim: subornaram homens que disseram: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. No versículo 13, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: esse homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. No versículo 14 diz assim: temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todo falso testemunho, mentiras, acusações falsas contra Estevão. No versículo 12, nós vemos que ele é levado ao sacerdote e é vítima da turba. Sublevaram o povo, aos anciãos e aos escribas,
e, investindo, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio, que era o tribunal religioso da época. Com as acusações falsas, sublevaram o povo, e aquela grande turba vai e leva Estevão perante aquele tribunal. Mas lá no versículo 15 nós lemos que nesse tribunal todos estavam assentados, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Deus estava com ele. Deus estava dando coragem, poder, ousadia, intrepidez ali para o que viria à frente. E nós vemos também que no capítulo 7, versículo 1 aqui, então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim, mediante as acusações falsas? É isso verdade o que estão dizendo de você? Irmãos, isso foi a deixa. Foi a deixa para aquilo que nós conhecemos como o sermão de Estevão, que vem aqui nos versículos seguintes. Estevão recebe essa oportunidade de defesa, e então ele prega. E ele prega o verdadeiro evangelho da graça de Deus. O sermão de Estevão é o que nós temos aqui a seguir, aonde nós vemos a graça de Deus retratada nesse verdadeiro evangelho pregado por Estevão. E o que nós queremos fazer aqui nos minutos à frente é ler um pouco desse sermão aqui, é ver o que é que Estevão pregou e destacar aqui algumas características desse verdadeiro evangelho que foi pregado por Estevão para nossa instrução e para que nós possamos também verificar como é que nós estamos proclamando esse verdadeiro evangelho da graça de Deus. Primeira característica que nós encontramos aqui é que o verdadeiro evangelho, ele é gracioso em sua abordagem. O evangelho é da graça, então ele tem que ser gracioso, ele tem que ser benevolente, ele tem que ser tranquilamente transmitido. E é isso que nós lemos aqui no versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Gente, nós estamos aqui no meio de um tribunal, no meio de falsas acusações, no meio de uma violência enorme daquela multidão, acusando falsamente a Estevão. Mas veja como ele trata os presentes aqui, aquelas autoridades ali que estão fazendo uma inquisição. Ele chama eles de varões, irmãos e pais. E não é diferente com os outros apóstolos. Pedro, no capítulo 4, versículo 8, referiu-se a autoridades do povo, reconhecendo que estava perante as autoridades. Não há nenhuma arrogância, não há nenhuma pretensão, apesar de saberem, de terem a convicção de que são detentores da verdade. Paulo, no capítulo 13, ainda de Atos, versículo 26, ele fala assim àqueles a quem ele está pregando: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus. E mais tarde, Paulo também, no Sinédrio, numa corte também de acusação, Atos 23, 1, Paulo diz: varões, irmãos, chama de irmãos aqueles que estão acusando, que estão procurando a sua morte, a sua prisão. Paulo, em 23, 5, Atos 23, 5, diz: repreende-se a si mesmo, porque ele teve algumas palavras duras e alertaram a ele que ele estava na frente de uma autoridade. Ele pediu desculpas, porque disse: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Ele tinha consciência da propriedade e ele sabia que o verdadeiro evangelho é gracioso em sua abordagem. Em Atos 26, versículo 25, Paulo chama Festo, que detém o destino dele nas suas mãos, vida ou morte, e Paulo chama de ó excelentíssimo Festo, tratando ele também graciosamente.
Estevão, meus irmãos, poderia concentrar seu pensamento, suas palavras iniciais até na situação que atravessava. Estevão podia reclamar do falso testemunho, das mentiras, chamar as testemunhas de mentirosas também, reclamar de tudo, da falta de segurança, da falta de liberdade, da situação na qual ele se encontrava. Mas não, ele aproveita a oportunidade, porque ele é detentor do verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus. E então ele graciosamente, ele conclama àqueles que estão ali na sua frente, ele diz: ouvi, ouvi. E a pergunta para nós, para mim, para você: temos sido graciosos no falar? Será que o fato de termos sido trazidos ao conhecimento de Cristo Jesus, do Espírito Santo nos ter convencido das verdades da palavra, será que não carregamos com isso também um pouco de arrogância, um pouco de autojustiça talvez, ou às vezes até um pouco de desprezo? E não é desprezo somente aos descrentes, até aos irmãos também, achamos que sabemos mais e nos tornamos arrogantes e perdemos essa graciosidade que deve estar junta do Evangelho, porque o verdadeiro Evangelho é gracioso na sua abordagem. Você tem sido gracioso nas suas palavras, na sua maneira de falar, na sua maneira de apresentar e de compartilhar a sua fé? O verdadeiro Evangelho, vemos aqui na vida de Estevão, ele é gracioso na sua abordagem. A segunda característica que nós vemos aqui é que o verdadeiro Evangelho da graça, ele apresenta o Deus da glória. Ele é para o homem, ele é para as pessoas, mas ele não é centrado nas pessoas. Ele não é centrado na necessidade das pessoas. Ele resolve as necessidades das pessoas, mas ele é centrado na pessoa de Deus e na pessoa de Cristo, que é a comunicação de Deus conosco, Cristo verdadeiramente Deus, como o Espírito Santo também é Deus. O verdadeiro Evangelho da graça apresenta o Deus da glória. Veja, no capítulo 7, nós vamos pular lá para os versículos 48 a 50. Veja como Estevão se refere ao Deus da glória. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Deus é retratado aqui como soberano do universo. A mensagem de Estevão está apresentando esse Deus da glória. E voltando aqui no início, versículos 2 e 3, vejam como ele apresenta aqui esse Deus da glória. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Esse Deus da glória não é um Deus distanciado. Esse Deus da glória é um Deus, os teólogos chamam de imanente, ele está presente no meio de nós. E nós vemos aqui que Estevão começa pregando o evangelho verdadeiro da graça, dizendo que esse Deus apareceu e disse. É um Deus que está presente no nosso meio e é um Deus que se comunica. Disse, falou com Abraão, e da mesma forma como falou com Abraão, fala conosco através das Escrituras e de tudo que ele fez, e está aqui registrado para a nossa instrução, para o nosso conhecimento. Deus é imanente, se comunica, está presente entre nós. Mas Deus é também transcendente, ele está acima da sua criação, como nós já lemos lá no versículo 48, mostrando que ele não habita em casas feitas por mãos humanas
E ele é soberano, como nós vemos no versículo 49, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. E ele é criador, como diz lá o versículo 50, não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas. Exaltação completa e total da pessoa de Deus aqui contida na mensagem de Estevão. O verdadeiro evangelho da graça, ele apresenta o Deus da glória. Uma terceira característica do evangelho verdadeiro, o verdadeiro evangelho, ele conta uma história. Ele conta uma história. Deus está entrelaçado com a história porque ele é o soberano da história. Deus não está vendo os fatos acontecerem e reagindo a eles, não, mas ele tem um plano, ele vai desenvolvendo esse plano, e nesse plano nós sabemos que somos vitoriosos com ele. E o que Estevão faz aqui, ele sai contando essa história. E sai contando a história, o sermão dele basicamente é contar a história, ancorando essa história, baseando essa história em personagens importantes na vida do povo de Deus. Vejam, ele fala aqui de Abraão nos versículos 2 a 6 do capítulo 7. Deus apareceu a Abraão, Deus falou com Abraão, sai da tua terra. E então no versículo 4 ele conta como Abraão saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Harã. Nomes precisos, referências geográficas, é história mesmo, fatos, isso aqui aconteceu, é Deus interagindo com o seu povo, com a história da humanidade. Versículo 5 nós vemos que essa foi uma herança que foi dada a Abraão. Versículo 6... E falou Deus assim que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Precisa profecia do que aconteceria depois com a escravidão lá no Egito. Inclusive no número de anos que o povo ficaria escravo lá no Egito. Isso, muitos anos antes dos acontecimentos que se seguiriam. Então, Estevão conta a história de Abraão. No versículo 8, ele conta também da história de Isaac, ele fala do pacto que foi também feito com Isaac, fala da circuncisão como selo desse pacto. Ainda no versículo 8, ele fala de Jacó, fala das tribos, da raiz das 12 tribos aqui. E o versículos 9 até o versículo 17, ele tem uma descrição mais extensa, falando de José, contando a história de José. Rejeição. José foi vendido para o Egito, no versículo 9. Mas Deus livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça, sabedoria perante Faraó. No versículo 11, os problemas que o mundo atravessou naquela época, a fome. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, em Canaã, houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. E então, no versículo 12, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou a primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos, se tornou conhecida de Faraó a família de José. José manda chamar então seu pai no versículo 14. Jacó desce ao Egito no versículo 15. Foram transportados para Siquém no versículo 16. Postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Emor. E no versículo 17. Como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. A história de José contada então, mostrando rejeição, martírio, exaltação e salvação do povo. E nós sabemos que José é um tipo de Cristo. A história dele está lá no Antigo Testamento e ela tipifica os passos também do nosso Redentor. E nele foi representada e estava configurada a redenção do seu povo no aspecto físico, profetizando
a redenção no aspecto mais amplo espiritual na pessoa de Cristo Jesus. Mas a história de José é contada. Moisés, versículos 18 até o versículo 44, aqui também, de uma forma extensa, tudo aquilo que aconteceu na vida de Moisés é relatado no sermão de Estevão. Libertação do povo de Deus, condução pelo deserto, idolatria do povo, castigo mediante a idolatria. Moisés é chamado, então, no versículo 20, vejam como Estevão descreve Moisés: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Ele é chamado também de uma pessoa que era poderoso em palavras. Interessante, né? Porque Moisés, ele se ressentia da sua inabilidade de falar. E Arão o acompanhou para ser o seu porta-voz. Mas, na realidade, ele era poderoso em palavras, mesmo com a sua falta de habilidade, de capacidade de falar. E Estevão também descreve Moisés como poderoso em obras, como chefe, como libertador, no versículo 35, como profeta, no versículo 37. Veem o que Estevão está fazendo aqui, ele está contando a história do povo de Deus, dos atos de Deus na história, preservando o seu povo. Versículo 45, ele fala de Josué. O qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. E no versículo 46 ele fala de Davi, aquele que achou graça diante de Deus. Graça, porque Davi era um pecador como eu, como você, mas foi salvo pela graça de Deus. E no versículo 47 ele fala então de Salomão, fala do templo. Ele está contando a história dos atos de Deus. Meus irmãos, o verdadeiro evangelho não precisa inventar. Vamos contar a história da redenção, a história dos atos, dos feitos de Deus. Você não tem uma história para contar? Você não tem uma história para contar dos atos de Deus na sua vida? Na vida dos seus entes queridos? E às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei evangelizar. Meu irmão, conte a história, conte a história, conte a história. É o que Estevão está fazendo. O verdadeiro evangelho é contar uma história. A conversão virá pelo poder do Espírito Santo, não vem pelo seu poder. Conte a história. O verdadeiro evangelho, a quarta característica que nós vemos nesse sermão aqui, é que ele apresenta o Deus da glória, nós vimos isso, mas ele é centrado em Cristo e na sua graça. Ele é centrado em Cristo e na sua graça. Vejam no versículo 52 como ele se refere a Cristo aqui. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Cristo é apresentado como sendo justo, aquele que não teve pecado, aquele que não pecou, aquele que atravessou todas as situações de tentação e dificuldades como nós atravessamos, porém sem pecado. Por quê? Porque ao ser levado para a cruz e ao receber sobre si o salário do pecado, que é seu, que é meu, ele nos livra da perdição eterna e temos então a salvação pela graça de Deus na pessoa de Cristo, porque ele vence a morte e essa vitória é nossa também. Cristo o justo. E esse Cristo aqui no verdadeiro evangelho, nas palavras de Estevão,
ele é proclamado como Salvador e Rei à destra de Deus. Vejam nos versículos 55 e 56. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, então ele proclama, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Cristo, aquele que nos resgata, que ouve as nossas orações, Estevão invocava e falava com o Senhor Jesus, no versículo 59. E apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E a pergunta para nós, em que está centrado o seu evangelho? Em que está centrado o evangelho que nós proclamamos? É na pessoa de Cristo? Nós vemos que a pessoa de Cristo era central no verdadeiro evangelho aqui proclamado por Estevão. A quinta característica que nós vemos aqui, nesse sermão de Estevão, é que o verdadeiro evangelho da graça, ele apresenta a graça, mas ele também aponta o pecado. Ele aponta o pecado. O objetivo é o arrependimento e um evangelho diluído, um evangelho que contorna o pecado, que não quer mencioná-lo, não é o verdadeiro evangelho. O evangelho da graça aponta o pecado, ele especifica as transgressões. Vejam como Estevão foi incisivo, duro até, nos versículos 51 e 52. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós, no versículo 53, que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Então, Estevão aqui, ele especifica as transgressões. Dura cerviz significa inflexíveis. Incircuncisos de coração, como se não tivessem o temor do Senhor. Podem até ter se circuncidado, ter tido selo aparente, físico, de pertencerem ao povo de Deus, mas lá no coração permanecem descrentes. É como muitas vezes nós temos nas nossas igrejas, pessoas que às vezes até participam, estão congregados, mas na realidade não experimentaram a verdadeira conversão. E Estevão vai e fala duramente a esse respeito. Incircuncisos de ouvidos, não somente a vida interior não está convertida, mas o ouvido está sintonizado com as coisas que não são de Deus, que desagradam a Deus. Resistência ao Espírito Santo, resistem às coisas de Deus, às vezes elas são claramente colocadas, estão claramente na palavra de Deus, mas nós viramos as costas. E ele chama ainda de violentos, traidores e assassinos. O que Estevão está fazendo aqui, ele está aflorando essas coisas aqui, para mostrar a insensibilidade que as pessoas têm às coisas de Deus. Porque ele diz no versículo 53, recebestes a lei e não guardastes. Insensibilidade à revelação clara de Deus. Irmãos, isso requer coragem. Pensem na vida de Estevão aqui, perante um tribunal, uma turba ensandecida querendo ver ele morto, e ele aqui chamando eles de violentos e traidores. Vejam, ele não foi arrogante, ele foi gracioso até na apresentação do Evangelho, mas isso não quer dizer que ele venha a contornar e não venha a tratar da questão do pecado que estava ali naqueles corações. Será que nós
contornamos o que não pode, não deve ser contornado quando estamos falando, compartilhando a nossa fé com nossos amigos, com nossos vizinhos, com a pessoa na escola, no trabalho? Será que nós estamos sendo precisos, incisivos ao ponto e mostrando que o pecado desagrada a Deus e, consequentemente, nós somos alvo e objeto da ira de Deus, a não ser que estejamos cobertos pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado? O proclamador do verdadeiro evangelho da graça, ele contempla também a rejeição ao evangelho como uma possibilidade muito real e eu diria até natural. Versículo 54, ele diz assim: ouvindo isso, eles enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Eles rangiam os dentes de raiva. Vejam a raiva que eles estavam contra Estevão, rejeitando a mensagem, rejeitando o evangelho da graça. Mas isso nós temos que esperar. Isso não deve fazer com que nós venhamos a fraquejar. Nós somos declaradores das verdades de Deus e confiamos que o Espírito fará o seu trabalho, a sua obra, com a mensagem que nós proclamarmos. Versículo 57, então, diz: e eles, porém, clamando em alta voz, gritando, taparam os ouvidos e unanimemente arremeteram contra ele. Irmãos e irmãs, conversão é um milagre de Deus, não nos esqueçamos. A palavra de Deus compara como se fosse colocar carne de volta em esqueletos, em ossos que estão secos. Impossível ser realizado isso por nós. Nós somos veículo da mensagem de Deus. Nós transmitimos as verdades divinas e descansamos aí, porque o trabalho da conversão é um milagre de Deus. Tornar um coração de pedra num coração maleável às coisas de Deus é algo que só Ele pode fazer. A rejeição é uma possibilidade muito real, mas isso não desencoraja aquele que proclama o verdadeiro evangelho da graça de Deus. E nós vemos, por último aqui, que o verdadeiro evangelho é também gracioso até na rejeição. Até na rejeição. Versículo 60. Então, ajoelhando-se, isso é Estevão, clamou em alta voz. Ele está sendo apedrejado, é pedrada após pedrada que ele vem recebendo. E ele diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essas palavras, adormeceu, morreu. O verdadeiro evangelho é também gracioso, até mediante a rejeição, na presença da rejeição. Você se desespera, joga a toalha, se esquece da graça de Deus no meio da tribulação? Não, é exatamente no meio da tribulação que nós devemos nos agarrar e não somente nos valer da graça de Deus, mas retratá-la e apresentá-la com mais intensidade àqueles que estão ao nosso redor. Concluindo então, irmãos, de muitos ângulos, de muitas maneiras, parece uma história de uma derrota aqui, que nós acabamos de ver. E é interessante que aqui, nesse trecho, aparece Saulo, depois Paulo, pela primeira vez. Versículo 1 do capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. E Saulo consentia na sua morte. Mas vejam, algumas pessoas foram tocadas aqui pela graça de Deus, no versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Deus tem os seus. A palavra de Estevão pode não ter causado nenhuma impressão naquela turba ensandecida, mas Estevão tinha uma vida
de pregação, de ministério, e aqui nós vemos aqueles chamados pela palavra de piedosos, sepultando a Estevão, trazendo grande pranto por ele. Aqui estavam os crentes, compungidos, chorando. Estevão, ele deixa assim um testemunho, um legado. Hoje nós estamos aqui ouvindo as palavras, a pregação de Estevão, retratadas e registradas aqui para nossa instrução e prática. E quando nós lemos o trecho aqui inicialmente, nós paramos no versículo 3, que é a leitura da perseguição. E uma perseguição aqui, Saulo, que no início estava apenas consentindo na morte, Saulo, que no início estava apenas auxiliando aqueles que apedrejavam, aqui no versículo 3 diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Paramos aqui no auge da perseguição. Mas vejam a graça de Deus. A graça de Deus manifesta no meio da tribulação, e está aqui no versículo 4. Vamos ler juntos? Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Houve uma dispersão, mas os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A graça de Deus se manifestando como consequência dessa grande tribulação que aqui aconteceu, dessa grande perseguição. Mas foi assim que o evangelho se espalhou, pessoas ousadamente levando à frente o evangelho salvador de Cristo Jesus, impelidos possivelmente pelo exemplo do Estevão, lembrados das palavras de Estevão, contando a história como Estevão tinha contado. Como nós devemos também contar a história do povo de Deus, a história do que Deus fez nas nossas vidas. E nesse meio tempo, diz o verso, os que estavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. De uma certa forma, irmãos, como brasileiros, nós estamos dispersos aqui em Calgary. E que missão nós temos? Não somente para alcançar aqueles nossos compatriotas ou de fala portuguesa, mas também, como povo de Deus, levar à frente a palavra de Deus, o Evangelho Salvador de Cristo Jesus, o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Será que cremos mesmo na soberania de Deus? Que Ele opera todas as coisas, derramando a sua graça com os melhores propósitos ao seu plano e para o nosso bem, como diz lá Romanos 8, 28. O verdadeiro evangelho está indissoluvelmente ligado à graça de Deus. A graça é a vida do evangelho. Ele procede da graça, ele proclama a graça, ele permeia de graça a vida dos que o proclamam e o destino dos que o recebem. Estevão entendeu isso, viveu isso, proclamou esse evangelho até a sua morte. Entendemos nós? Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, a aprender com a Tua palavra, com as Escrituras. A constatar, Senhor, a graça, a benevolência, a Tua misericórdia, separando para Ti um povo, através do Evangelho Salvador de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para salvar aqueles que pela Tua graça também são atraídos até Ti e creem na pessoa de Cristo como único e suficiente Salvador. E isso, Senhor, nós sabemos que é pelo poder do Teu Espírito Santo, que habita em nós, que nos convence dessas verdades e que torna tudo isso relevante ao nosso dia a dia, de tal maneira que nós não podemos fazer outra coisa, mas sermos testemunhas desse mesmo Evangelho com o qual Tu nos resgataste. Dá-nos, Senhor, a ousadia e a graça necessária
a proclamarmos eficazmente o teu precioso Evangelho, o verdadeiro Evangelho da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Tenham uma boa semana. E não se esqueça que temos alguma coisa para mastigar lá embaixo e conversarmos um pouquinho. Deus abençoe e até domingo que vem.